para vocês, graça e paz. Boa noite para quem está na noite, boa tarde para quem está aqui em Denver. Aqui são 7h04. Que bom encontrar com vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe seu coração, que o Senhor te encha de graça, de sabedoria, de alegria. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, ok? Como sempre, estamos aqui para poder compartilhar algo da palavra de Deus, ok? Hoje com um tema bastante interessante, o que é proibido fazer, né? Como cristão, o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Sei que essa é talvez a pergunta de muitas pessoas, né? O que eu posso fazer? Tem muita gente fazendo muita coisa, tem muita gente ensinando muitas coisas e às vezes a gente fica com dúvidas sobre o que nós podemos ou o que não podemos fazer. E às vezes nem sempre a Bíblia é tão clara e direta com algumas coisas como com outras coisas, não é verdade? Mas a gente está aqui para tentar trazer uma luz, trazer uma direção, né? Uma explicação. Então eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui assistindo direto de Denver, que já são da nossa igreja, Comunidade Cristã Nova Geração, e vocês que são de longe, mas que estão aqui já no nosso coração, né? Estão assistindo os cultos com a gente, estão ouvindo as palavras também, estão compartilhando suas ideias, então é muito bom ter vocês aí, ok? Eu peço a você, se você quiser e puder, compartilhe o nosso vídeo ao vivo agora com um amigo, alguém que você gostaria de convidar para participar do Bible Café com a gente. Ok? É de graça, não paga nada. Mas antes eu quero orar com você e quero que o Espírito Santo de Deus nos traga direção sobre este momento. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui conosco, os que vão assistir ainda, que o teu Espírito Santo possa fazer, ó Deus, a tua obra, trabalhar na nossa vida, Senhor. Nós somos somente instrumentos do Senhor. Então eu te peço agora, guia-nos através da tua palavra, dá-nos sabedoria, dá-nos unção do teu Espírito. Eu te louvo, te agradeço e te peço que onde cada um estiver assistindo esse vídeo, que sejam edificados, consolados, abençoados e guiados pelo teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Uma vez mais, sejam bem-vindos, né? Todos vocês que estão aí. Quem tiver aí, quiser comentar, quiser perguntar alguma coisa, pode dar um sinalzinho que assim eu sei que você está aí assistindo. Aqui, às vezes, o nosso contador, ele conta a verdade, mas às vezes ele conta mentira, ok? Que eu quero dizer o contador do Facebook. Às vezes tem gente assistindo, eu nem sei que tem, às vezes não tem, eu penso que tem. Mas de qualquer forma, você que está aí assistindo, se não está assistindo ao vivo, vai estar assistindo depois, ok? A gente quer comentar hoje algo muito interessante, né? Muitas pessoas perguntam para mim assim, pastor, isso assim é pecado, né? É pecado eu fazer isso, é pecado eu fazer aquilo, né? Será que eu vou para o inferno se eu fizer tal coisa ou se eu não deixar aquela outra coisa? Como que é isso, né? Entre essas coisas tem várias, eu vou citar algumas como exemplo, né? Por exemplo, tem gente que cita a questão, por exemplo, de usar drogas, né? Pastor, eu vou para o inferno e se eu usar drogas, que tipo de drogas? Mas remédio também não é droga. E aí, como é que é, né? Tem gente que, agora aqui no Colorado, para quem não sabe, não é uma notícia que eu gosto de dar, assim, não é uma coisa boa, mas no estado é permitido, com algumas restrições, mas é permitido a pessoa usar maconha para usos recreativos, né? E existe até uma igreja que é própria para o pessoal que quer ir à igreja e fumar maconha, né? E aí vai. Tem gente que também tem dúvidas com relação, por exemplo, à bebida alcoólica. Posso tomar, pastor, uma cervejinha, mas a Bíblia não está dizendo isso e tal. Posso fumar, né? Eu fumo só um cigarrinho, uns 2 maços por dia.
Outros dizem, pastor, eu tenho, sabe, eu sou um homem de Deus, um servo de Deus, mas eu tenho minha namorada. A gente vive, né, assim, uma vida íntima e tal. Será que eu posso? Será que eu não posso? E essas coisas. Tem gente também que pergunta sempre sobre a tal da tatuagem. Posso fazer uma tatuagem, pastor? Né? Não vejo que é problema. Hoje tem muito crente tatuado. Tem gente que, inclusive na nossa igreja, tem bastante gente que é tatuado, né? Mas as pessoas têm essas dúvidas, né? E eu quero trazer uma palavra para vocês de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que eu vejo na palavra de Deus, tá? E de acordo com aquilo que eu ensino às minhas chamadas minhas ovelhas, né? O que a Bíblia diz em primeiro lugar, né? A gente tem que entender que a Bíblia ela não é específica acerca de algumas coisas, né? Algumas dessas que eu falei, inclusive, mas ela, por exemplo, ela me dá um enfoque diferente, né, daquilo que eu gostaria. Quando eu digo um enfoque diferente, estou me referindo, por exemplo, às vezes a gente gostaria muito que a Bíblia dissesse especificamente, é proibido isso, é proibido aquilo, é permitido e tal, tal. Você vai ver, né, que algumas dessas coisas a Bíblia não fala, inclusive porque algumas delas provavelmente nem existiam ainda na época que a Bíblia foi escrita, tá? Então, por conta disso também outras pessoas dizem assim, mas a Bíblia é muito obsoleta, muito velha, então para que eu vou me preocupar com isso e tal? Então, mas eu quero ensinar a vocês algo, né, que de fato eu entendo que Deus já previa que tudo isso ia acontecer, tá? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Deus conhece o ontem, o hoje, o amanhã, Deus conhece o primeiro dia da tua vida e todos os dias da nossa vida. Inclusive, Deus nos vê não como o que nós fomos, mas Deus nos vê como o que nós somos ou seremos, tá? Por isso que a Bíblia diz que Deus está trabalhando em nós. Então eu quero que você guarde isso muito bem no seu coração, né? Deus está ainda trabalhando em nós, ok? Isso é muito importante. Bem, o eixo daquilo que a gente quer falar, né? A gente entende o seguinte, que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de um versículo que está em Romanos 8, versículo 14. Anota aí se você quiser, ou escreve, ou procura. Se você quiser ter a sua Bíblia nesse momento, faz isso. Romanos 8, 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, ok? Vou repetir, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você crê que você é um filho de Deus, você recebeu Jesus no seu coração, você é um servo de Deus, a prova é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou mostrar para você algumas coisas, né? Por exemplo, que eu acho muito interessante, em Jeremias capítulo 31, eu vou colocar aqui, eu gosto sempre de colocar a Bíblia, né, para você ver. Eu já fiz aqui mais ou menos vamos dizer, um setup aqui, eu fiz uma configuração para que você possa acompanhar a Bíblia comigo, mas nada impede que você olhe na sua própria Bíblia, tá bom? Jeremias, no capítulo 31, eu gosto demais desse texto, eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu vi esse texto, tá? É um texto que eu acho que todo cristão precisa conhecer. Jeremias 31 tem esse texto aqui, versículo 31, tá? Fácil de gravar, Jeremias 31 e o versículo 31. Você deve estar aí acompanhando comigo na tela. Olha só, Deus está falando com o povo, seu povo, tá? A nação de Israel. E olha o que Deus diz aqui. Eis que dias vêm, tá? Diz o Senhor. Se você tiver, deixa eu ver aqui, ok. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, ou uma aliança nova, em algumas traduções diz, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Abri um parênteses para explicar algo muito interessante. Quando ele diz com a casa de Israel e a casa de Judá, está se referindo ao reino que estava dividido.
A nação de Israel estava dividida em duas nações, tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Mas, num contexto profético, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem a nação de Israel, mas a casa de Judá, que Jesus Cristo ele veio da tribo de Judá. Então, todos aqueles que recebem Jesus passam a ser da nação de Israel, ligados à tribo de Judá, através de Jesus. Nós, os gentios, nós somos da tribo de Judá através de Jesus Cristo. Então, a aliança que Deus faria não seria somente com os de Israel, os nascidos na nação de Israel fisicamente, mas com os nascidos no reino de Deus, daqueles que são da tribo de Judá. Eu sou da tribo de Judá porque eu sou cristão, tá? Aceito Jesus. Versículo 32. Então, Deus está prometendo que vai fazer uma aliança nova, uma aliança diferente. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não conforme o concerto, a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: ele vai fazer uma nova aliança, mas não igual àquela aliança que ele fez quando tirou o povo do Egito. Qual foi essa aliança? Está se referindo ao Velho Testamento. Lembra, Deus tirou o povo do Egito com Moisés, levou Moisés lá no Monte Sinai e entregou a lei dele, a lei de Deus a Moisés. É o concerto, a aliança, o testamento, tá? Aí Deus está dizendo: eu vou fazer uma nova aliança e vai ser diferente daquela que eu fiz, né, quando tirei o povo de lá do Egito. Aí ele diz algo interessante: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele está dizendo, ó, vai ser outro tipo de aliança, vai ser uma nova aliança. Aí ele diz: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais alguém a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Está se referindo aos pecados passados que eles cometeram, inclusive na época lá, que eles prevaricaram, que eles adoraram ídolos e eles se desviaram de Deus, tá? Então, isso é muito importante a gente entender no contexto bíblico, ok? Se você estiver recebendo bem, avisa. Se você não estiver recebendo bem, me avisa. Eu sei, a minha imagem está um pouquinho congelada, então estou tendo algumas dificuldades aqui, mas eu quero ter certeza que você está recebendo bem, ok? Eu vou tentar estar atento aqui aos comentários que as pessoas fizerem aqui. Mas veja bem, voltando à questão aqui, nós temos que entender essa questão. Qual o tipo de aliança que Deus ele fez conosco? Não foi a aliança mais do Velho Testamento, em que as regras eram escritas pedacinho por pedacinho, detalhe por detalhe, isso, aquilo, outro, e tinha vários detalhes, tá? Mas a lei que Deus diz que seria a nova aliança, ele escreveria no nosso coração, tá? E como que é feito isso? É muito importante. O que é essa nova aliança? A nova aliança, quando você fala sobre a ceia do Senhor, Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, quando ele pega o cálice, diz: este é o cálice da nova aliança. Ele está se referindo exatamente a essa promessa. Essa é a nova aliança no meu sangue. Que aliança é essa? É a aliança que nós temos com Deus através do sangue de Jesus, tá? Então, essa nova aliança, todos aqueles que recebem a Jesus, eles estão entrelaçados, abraçados por essa nova aliança, que é o quê? É um compromisso que eu e você temos com Jesus, que foi selado pelo sangue de Jesus. Isso implica o quê? Que a partir daquele momento, o que está acontecendo comigo? Eu estou debaixo da cobertura dele, eu estou debaixo, né, da proteção dele, que é muito importante a gente entender isso, tá? E tem um outro detalhe muito importante. Esse é um dos mais importantes, porque aí vem agora
aquilo que a gente quer falar quando a gente fala o que é proibido, o que não é proibido fazer. Ele diz assim, que ele iria colocar do seu Espírito dentro de nós. Então, através do sangue de Jesus, o Espírito Santo vem dentro de nós. Agora, nós precisamos compreender algumas questões que são muito importantes. O que implica tudo isso? Se você está, por exemplo, fez uma aliança com Jesus, recebeu Jesus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, tá? Eu quero mostrar um texto para você que é muito interessante, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ok? O versículo 19. Se você está aí acompanhando comigo, você vai ver 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. É um texto fantástico também, quando fala dessa questão do sangue de Jesus. Deixa eu colocar aqui para você ver, que é muito importante. Olha só, isso diz respeito ao salvo, ok? Vamos começar do versículo 15. Olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Está falando do corpo, tá? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Agora ele diz assim, olha só. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse dois, uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor, agora preste atenção, aqui é que está a chave, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, quando você recebe Jesus, você decide seguir a Jesus, você agora é um mesmo Espírito com o Senhor. Aí ele aconselha fugir da prostituição e etc. Vai aqui. Então, aqui já fica uma dica. Ó. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ok? Aí o versículo 19 é a chave daquilo que eu quero dizer. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo, quando você recebe Jesus, seu corpo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Aí o que quer dizer? O Espírito Santo agora ele habita dentro de mim, tá? Diz assim, ó, que habita em vós, proveniente de Deus. Deus envia o Espírito Santo. E que não sois de vós mesmos. Essa aqui é a chave para a resposta dessa pergunta. O que eu posso ou o que eu não posso fazer? Aí diz, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que pertence a Deus aqui? O corpo e o espírito pertencem a Deus. Então, a ordem bíblica é glorificai, pois, a Deus, tá? No vosso corpo, tá? E no vosso espírito. Então, esse texto é fundamental para tudo aquilo que a gente quer falar. Pois nós agora não pertencemos mais a nós mesmos. O meu corpo não é, eu não tenho agora mais poder de decisão sobre o meu corpo. Vou mostrar para você mais um texto que fala também a mesma coisa, está lá em 1 Pedro, tá bom? Preste atenção, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz lá. Vou colocar aqui para você. Diz assim, olha. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o preço que Deus pagou por você foi o sangue de Jesus. Então, quando você decide viver para Deus, então você tem que entender que agora você não tem mais autoridade desse tipo sobre o seu corpo, ok? Agora, o meu corpo sendo morada do Espírito Santo, o que ele precisa? Ele precisa ser santo. É muito importante isso. O que significa ser santo? Separado do pecado, ou seja, nós não podemos fazer qualquer coisa que vai desagradar ao Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante.
Então, quando eu tomo uma decisão que envolve o corpo, tá? Eu preciso trazer isso na minha mente, okay? Que o meu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, tá? Eu fui comprado pelo preço, tá, de sangue. Esse sangue é o sangue da nova aliança que vai fazer aquele efeito do texto que eu li lá de Jeremias 31, que diz: "Eis que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, porei nos seus corações a minha lei". Ninguém mais vai precisar ensinar os outros isso e aquilo outro, porque eu os guiarei, eu os ensinarei. É o Espírito Santo que está no comando. Então, quero mostrar mais um texto, são vários textos para você entender o contexto da coisa. 1 Coríntios capítulo 3, tá bom? E o versículo é um texto paralelo, bem parecido. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Esse texto também é fenomenal. O texto diz assim, olha: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só. Agora olha o versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só que coisa incrível isso aqui. O templo que é você, o seu corpo, eu, meu corpo, que o Espírito Santo habita. Se eu destruir esse templo, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Deus vai destruir a pessoa. É algo muito forte. Agora, olha o versículo 12. Eu vou voltar lá no versículo 12 para você ver algo também que é muito interessante. Olha, deixa eu ver aqui. Peraí. Agora é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Só um minuto. É rapidinho. Olha só. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Em outra tradução diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu quero que você entenda algo muito especial nisso aqui, tá? Quando diz assim, todas as coisas me são lícitas, a gente tem que entender algo muito interessante, tá? Essa palavra lícita está dizendo o quê? Que tem muitas coisas que são de fato permitidas. Por exemplo, você vai ver, vamos falar daquelas coisas que a gente estava falando, bebida, por exemplo. A bebida alcoólica é algo lícito, ok? Não é crime, tá para vender em todo lugar. Qualquer pessoa vai lá e compra. Então ele diz assim, todas as coisas são lícitas. A bebida é lícita, o cigarro é lícito. Em alguns lugares a prostituição é lícito. Hoje, por exemplo, uma pessoa que trai o seu cônjuge já não é, antigamente era um crime, considerado um crime, hoje já não é mais, então já é lícito, né? Que mais? Aqui no Colorado, fumar maconha é lícito, fazer tatuagem é lícito, ninguém vai fazer nada. Agora, ele diz assim, mas nem tudo que é lícito me convém. Nem tudo que é lícito me convém fazer. Outra coisa que ele diz, eu também não me deixarei dominar. Aqui está o segredo, tá? É mais uma coisa importante. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a gente sabe que a maioria dessas coisas, elas criam um certo domínio sobre a pessoa. Por exemplo, o álcool, ele cria um domínio sobre a pessoa. O cigarro, ele cria um domínio sobre a pessoa. A maconha cria um domínio sobre a pessoa. A prostituição, ou vamos dizer assim, o vício do ato sexual, ele cria um vício sobre a pessoa. Todas essas coisas que nós estamos mencionando, ela cria um vício. A tatuagem, ela também cria uma espécie de vício. Por quê? Eu nunca vi, é muito raro, eu já vi alguém que faz uma tatuagem e não faz mais. Mas eu já vi pessoas que começam com uma pequenininha, daqui a pouco eles fazem uma maior, daqui a pouco eles enchem o braço, daqui a pouco eles enchem o outro braço. Tal. E ele está fascinado, está tomado por aquilo. E além do mais, onde está o domínio? É que ele está
subjugado àquilo que não há como desfazer mais aquilo. Mesmo que ele amanhã venha se arrepender, ele não tem como se desfazer daquilo. Então ele está debaixo daquele jugo, debaixo daquele domínio. Então, o ensino, né, que eu trato é da seguinte forma. Eu vou dizer para vocês algumas perguntas que nós, por exemplo, temos que fazer antes de nós tomarmos algumas decisões de praticar algumas dessas coisas, né? A primeira pergunta é isso que Deus quer de mim? Né? Porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não sou dono de mim. Né? A outra pergunta é, eu estou glorificando a Deus através do meu corpo, se eu fizer isso? Porque lembra lá do texto, diz assim, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, a pergunta primeira é, Deus quer isso de mim? Se você tem intimidade com o Espírito Santo, se você está realmente sendo guiado pelo Espírito Santo, você pode fazer essa pergunta. Segundo, eu estou glorificando Deus, como o Senhor vai ser glorificado em mim através disso? Se você quer tomar, se você quer fumar, se você quiser, e você diz assim, Senhor, me glorifica aqui através disso, tá ok? A próxima coisa a considerar, por exemplo, assim, ó, se você, por exemplo, resolve fazer uma tatuagem, por exemplo, você pode perguntar, é isso que Deus quer que eu faça com o templo do Espírito? Em como Deus vai ser glorificado através disso? Tá? Isso aí é algo que eu estou falando porque é o seguinte, porque às vezes eu sou pastor de igreja, mas se eu proibir e criar aquele jugo, às vezes as pessoas não vão fazer aquilo porque elas não querem entrar em confronto comigo. Mas aqui dentro, na mente, no coração, na alma, não entrou nada. Então, quando ele não estiver na minha presença, ele vai fazer e aí não vai adiantar nada. Quer dizer, não foi pela transformação, mas foi pela imposição. Tá? Aí vem, por exemplo, uma outra pergunta importante. Isso que eu vou fazer, ou estou fazendo, ou estou praticando, não está servindo de tropeço para outras pessoas, né? Um mau testemunho. Será que as pessoas será que elas vão, por exemplo, através daquilo que eu estou fazendo, elas vão vir para Jesus? Ou será que elas vão se afastar mais? Né? Eu conheço muitas pessoas que elas fazem um monte de coisa que não deviam fazer. Mas quando elas veem um crente fazer, ou um líder da igreja, elas são as primeiras a apontar o dedo. Olha lá, o crente. Eu, para ser crente igual aquela pessoa, eu prefiro não ser, porque crente é hipócrita, porque crente é aquilo outro, né? Então é muito, muito importante a gente fazer essa pergunta para o Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, faça essa pergunta todo dia. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu acho que não tem problema nenhum, será que não vai servir de tropeço para alguém? Tá? Outra pergunta importante, né? Alguma dessas coisas está me dominando? Será que isso é um domínio, uma obsessão, um desejo da carne? Ou será que o Espírito Santo está me guiando para fazer isso? Né? Porque você tem que entender que aquilo que você vai fazer, às vezes, vai te colocar debaixo de um jugo. Se não está te dominando naquele momento, pode ser que vai te dominar no futuro. Né? Porque essas coisas começam devagarzinho e são progressivas. Elas nunca chegam de fato. Eu nunca ouvi, né? Eu nunca ouvi alguém que é viciado em alguma coisa dizer assim, a hora que eu quero eu paro e realmente para. Todo mundo que é viciado em alguma coisa, ele acha que ele pode parar. Mas na hora que ele quer parar, realmente, aí é quando ele enfrenta as maiores batalhas da vida dele, porque ele está se deixando dominar, ou ele se deixou dominar por algo que é lícito aos olhos dos homens, mas que não convinha para ele. Né? A próxima pergunta é, isto, né, que eu quero fazer ou que eu estou fazendo, não estaria destruindo o templo de Deus? Né? O que significa destruir o templo de Deus, que sou eu? Né? Em um aspecto pode ser literal.
Por exemplo, se você faz uma coisa contra o seu próprio corpo, que vai causar, né, vamos dizer assim, um problema de saúde, você está de alguma forma destruindo. Pode ser até comer demais, por isso que a Bíblia condena a glutonaria, né? Pode ser comer comidas que vão te fazer mal, que você não deveria fazer, ou deixar de cuidar do seu corpo da maneira adequada, como você deveria cuidar, né? Então é muito importante estar atento a isso. Então, no sentido literal, pode ser isso, mas pode ser no sentido espiritual também, né? Destruir o templo de Deus significa profanar o templo de Deus. Profanar significa colocar dentro do templo algo que não é santo, algo que é sujo, algo que é contaminado. Então, o Espírito Santo, ele muitas vezes a gente entende e aceita que ele não vai dividir espaço com demônios ou com algumas coisas, mas a gente acha que o Espírito Santo de Deus vai dividir espaço com o pecado. Então, a prática de coisas que não agradam a Deus, tá? Elas vão destruir o templo de Deus. Significa que o Espírito Santo vai se entristecendo, a Bíblia fala isso, né? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção, né? E fala várias coisas nesse aspecto, né? Nós precisamos entender, né, que algumas dessas coisas que eu estou falando, elas podem ser, inclusive, irreversíveis, né? Se você, por exemplo, usar algum tipo de substância no seu corpo, né, que vai causar algum dano ao seu corpo, você pode trazer consequências que são irreversíveis, e isso aí é algo muito grave. Você está tomando uma decisão que o Espírito Santo provavelmente não vai aprovar ou não aprovaria, e aí você está tomando essa decisão, mas você não poderia tomar essa decisão porque o corpo é do Espírito Santo, ele foi comprado com sangue, foi você que tomou essa decisão de se entregar para Jesus, de estar na nova aliança com ele, de pertencer a ele e entender que o corpo também é importante. Por isso lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim, que todo o vosso corpo, espírito e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, né? Então, se você, por exemplo, vamos colocar aqui, que você tatuou o nome de uma namorada que você gosta muito no seu braço, né, em algum lugar e tal, ou no seu peito, ou, sei lá, no seu ombro, e aí, de repente, você não casa com ela. E aí, o que vai acontecer? Você vai conhecer outra pessoa, e o que você acha que essa pessoa, se você se casar com ela, como que ela vai se sentir, né, vendo todos os dias o nome da sua ex-namorada ali, né? E aí, mesmo que você tente consertar ou mudar, fazer uma tatuagem em cima, alguma coisa, aquilo vai ficar gravado ali. Então isso vai criar, mas eu estou dizendo isso mais como exemplo para você entender o seguinte, que a Bíblia fala em Tiago, no capítulo 4, né? Diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então, tudo aquilo que você faz que não deveria fazer, ou que você não tem autorização do Espírito Santo, que não vai glorificar a Deus, você está criando uma situação em que o Espírito Santo ele vai ter ciúmes de você. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Isso é o que eu ensino. Por quê? Porque o que você precisa é mudar de mentalidade lá de dentro, tá? Claro que a igreja ela tem normas e se você decide também estar numa igreja que tem as normas, você deve obedecer as normas da sua igreja, tá? Não estou dizendo que ninguém deve descumprir a norma da sua igreja, tá? Porque a igreja é uma instituição. Então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja de um modo geral, mas aquela unidade é uma instituição que é constituída por uma liderança que tem ali regras e você deve conhecer muito bem, né, as regras da sua igreja para que você possa não criar uma situação desagradável, né, entrar em contradição, entrar em conflito, abrir precedente para outras pessoas. Então é muito importante você entender estes aspectos. Mas no final, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que se você é filho de Deus, como de acordo com Romanos 8,14, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você deve
estar sempre em sintonia com o Espírito Santo, não fazer nada com o seu corpo que vá desagradar o Espírito Santo de Deus ou que vai destruir o templo de Deus, tá? Se você tem dificuldades, lute, né, para já estar debaixo de algum domínio, estar dominado por alguma coisa ilícita, de acordo com o Espírito Santo, mesmo que ela seja lícita aqui, você lute com Deus, peça a Deus para te ajudar e se entregue totalmente ao domínio do Espírito Santo, que você vai ser livre disso, porque ele é fiel, né? O grande inimigo e opositor de a gente vencer essas coisas é quando nós achamos que o Espírito Santo está aprovando aquilo, quando nós achamos que o Espírito Santo está abrindo uma exceção comigo. E não é assim, tá? Uma vez que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, fazemos parte da nova aliança, o Espírito Santo está dentro de nós como uma lei. E é só você conversar com ele, pedir a ele, fala com ele, ele vai começar a falar com você e vai te ajudar, tá? Minha ideia não é condenar ninguém, tá, por alguma outra coisa, mas é trazer um esclarecimento, né? Porque às vezes a gente gostaria muito que a Bíblia fosse muito direta em algumas coisas e nem sempre é, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele não mente, ele não erra, e ele sabe muito bem o que ele vai fazer, tá bom? Você provavelmente já, bom, por hoje é só, tá? Eu quero deixar um abraço para você, deixa eu ver aqui se alguém deixou pergunta. Opa, tem aqui uns comentários, mas eu não consigo visualizar, deixa eu ver. Hoje a coisa aqui não está muito boa pro lado da minha internet. Mas vou tentar visualizar. Opa, agora sim consigo ver. Muito bem, Mário, graça e paz para você, meu irmão. Rosilânia, paz, minha irmã, que Deus abençoe. E também o Alexandre, né? Esposo da Rosilane, creio. Que Deus abençoe vocês aí. É um prazer, né? Tá vendo vocês. A paz, irmã Benedita, esposa do irmão Mário. Deus abençoe a sua vida também. Janaína, um abraço, Janaína está aqui com a gente. Ok? A Daniel também, a irmã Erilene lá de Brasília, que maravilha que vocês estão aqui, tá bom? Irmã Meire também chegou, irmão Pires lá da Bahia, né? Que Deus abençoe, meu irmão, você, um grande abraço também, tem muita gente aqui, irmão Fraga lá do Rio de Janeiro, olha que bênção, paz do Senhor, meu irmão, também, a Bruna também, que Deus abençoe todos, a Thaísa, que maravilha, que Deus abençoe vocês aqui. O Pires deixou aqui um versículo, obrigado, meu irmão. Aqui me lembrei da palavra do Senhor em Hebreus, né? Hebreus 12:1. Olha, esse texto é um dos meus prediletos. Muito bom esse texto. Diz assim a palavra, ao qual diz: somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Que são aquelas pessoas que caminharam pela fé, que sofreram, que padeceram, né? E esse texto é tremendo. Aí o versículo 2 diz assim: então, já que nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunha, deixemos, pois, o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Maravilha esse texto. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Bom, pessoal, quero já falar para vocês, em setembro eu vou estar em Brasília. Nós vamos ter o nosso congresso de missões lá em Brasília, no CAMIN, tá? Vocês são nossos convidados, tá bom? É muito fácil, se você quiser se inscrever, entra lá no site do CAMIN. CAMIN é Centro de Apoio Missionário Nova Geração. É uma extensão da nossa igreja em Brasília, é uma agência onde nós apoiamos através dessa agência os missionários que estão no Brasil, alguns que estão fora também. Nós apoiamos vários missionários, apoiamos missionários na Espanha, apoiamos missionário no Peru, apoiamos missionário, deixa eu ver mais, só no Peru nós apoiamos 3 missionários, no Brasil nós temos vários missionários, nós já apoiamos missionários em vários lugares do mundo. Tem sido uma grande bênção para Deus, para a nossa igreja poder fazer isso. Então, o que nós queremos é compartilhar com outros pastores, com pessoas envolvidas em missões, sobre como
envolver a igreja no processo missionário, né, que anda muito esquecido, e como nós podemos fazer missões de uma forma mais eficiente, né, sem aquela coisa de ter que pegar um missionário, treina um missionário, envia o missionário, paga toda a mudança do missionário e vira aquela bola de neve, e às vezes a gente nem faz nada porque não quer fazer. Então, missões é algo simples de fazer, uma responsabilidade de cada crente, a responsabilidade da igreja, e eu quero convidar para vocês, se vocês puderem, estar lá com a gente, tá? Eu vou passar aqui o vídeo para vocês, tá? Que a gente vai, que para vocês verem o vídeo, para vocês, se quiserem se inscrever, ainda dá tempo, né? As vagas são limitadas. E com isso eu quero encerrar, mas quero orar por você. Não vamos sair daqui sem orar. Amém? Senhor Deus, te louvo, meu Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Senhor, se alguém que está nos assistindo tem dificuldades, que o que o teu Espírito Santo possa guiar a vida dessas pessoas. Pai, toma pela tua mão e guia, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todo jugo do pecado, de coisas que não convêm. Fala conosco, Espírito Santo, pois tu é o nosso guia. A tua lei está aqui no nosso coração e nós cremos no Senhor. Eu te peço que o Senhor traga vitória sobre a vida dos teus filhos. Pai, olha para a genuinidade dos seus corações, olha para a sinceridade de cada um dos corações. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos que estão conosco, que assistem essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deixo vocês com um vídeo. Grande abraço, boa noite para você que está no Brasil, você que está aqui em Denver ou em qualquer outro lugar do mundo. Que Deus conforte e abençoe o teu coração. Beijo no seu coração. Bye, bye. Missões Global. Como fazer e como enviar. Conferência CAMIN 2018 com o tema Redefinindo os modelos de missões para a Igreja dos Nossos Dias. Presença de Sônia Mendes, Márcio Schmidl, Estevão Bezerra e líderes envolvidos em missões e plantações de igrejas. Participe desta Conferência de Missões Global 2018 em Brasília, nos dias 28 e 29 de setembro, no auditório do Centro Clínico Advance, SGAS 915, Bloco A, lote 69 e 70. Faça sua inscrição online. Digite camin.org.